Olá pessoal, professor Wander Andrade, nós estamos falando do procedimento ordinário e dando ênfase a alguns dos aspectos do procedimento ordinário que começa ali, logo nos seus primeiros passos, com a defesa inicial, com a resposta à acusação. E vem a seguinte pergunta, ela é de fato importante? Ela poderia ser suprimida do processo? Vamos ver a anotação que nós fizemos aqui? Olha lá, obrigatoriedade da defesa inicial. Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias, sob pena de nulidade absoluta. Portanto, vejam aí a importância dessa defesa inicial. Agora, uma outra discussão. Vamos ver outra anotação que fala sobre o momento do recebimento, tanto da denúncia quanto da queixa. Então, pessoal, é uma particularidade do procedimento ordinário. O recebimento da denúncia, o recebimento da queixa vai acontecer antes da citação pessoal do acusado. Lembra que nós falamos lá no começo? Nós dissemos assim, olha, quando o juiz recebe a denúncia, ele pode rejeitá-la de plano ou ele pode recebê-la e determinar a citação do acusado. Ora, se o juiz recebe antes da citação, antes da defesa do acusado, é porque ela precede estes atos. Tudo bem, pessoal? Essa dúvida que muitos aí possuem, o momento em que o juiz recebe a denúncia, vamos lembrar que o juiz a recebe antes da citação, antes da defesa inicial do próprio acusado. Perfeito? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho da citação. Já que o juiz vai determinar a citação, vamos ver então o que nós temos de anotações para esta matéria. A citação, pessoal, ela deve ser o quanto possível pessoal, na pessoa do acusado. Acontece que há situações em que não há como fazer a citação pessoal. Vejam, temos a citação por edital. Na citação por edital, o prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Contudo, no caso em que o réu se esconde, se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certifica a ocorrência e procede a outro tipo de citação, que é a chamada citação com hora certa. Feita a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, defendo o processo tramitar sem a sua presença. Então vejam, senhores, a importância da defesa, a importância da citação, porque a citação é um momento relevante do processo penal. A citação é o momento em que você dá a conhecer ao acusado os fatos que contra ele estão sendo atribuídos, a conduta que contra ele está sendo imputada, os crimes que estão sendo ofertados, afirmados, que ele de fato cometeu. Ora, eu preciso da citação para que eu possa me defender. Então, há todo um cuidado, todo um rigor do processo penal para citar a pessoa do acusado. Então, prestigia-se a citação pessoal, mas quando não for possível, nós nos valemos tanto da citação por edital, quanto da citação por hora certa. Lembrando que no caso da citação por hora certa, se porventura, ainda assim, o acusado ele não apresenta a defesa, não apresenta um advogado, então o juiz nomeia um defensor dativo e mesmo sem a presença do acusado, nós vamos seguir o processo. Tudo bem? Vamos à frente e temos aqui alguns conceitos um pouquinho diferentes, na verdade, algumas distinções que existem da defesa prévia, também chamada defesa preliminar, desta resposta à acusação que tem no procedimento ordinário. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, eu tenho defesa preliminar não no procedimento ordinário, é o nome que se dá a essa outra defesa, tá, pessoal? Que eu vou encontrar na lei de drogas e também em todos os crimes funcionais, particularmente aqueles que começam lá no Código Penal, a partir do artigo 312, que enuncia o crime de peculato. A defesa preliminar, nessas leis aqui, como a lei de drogas, como o Código Penal, em face dos crimes funcionais,
tem por objetivo impedir o recebimento da denúncia, impedir o recebimento da queixa, tá bom? Agora, existe alguma ligação, voltando para o procedimento ordinário, entre defesa inicial e suspensão condicional do processo? Ora, a suspensão condicional do processo, pessoal, é uma grande conquista do acusado, né? Vejam só, havendo proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, a suspensão condicional do processo antecede qualquer análise do mérito e constitui transação processual que suspende a ação penal. Nossa, professor, tanta coisa, me ajuda a entender isso aí. É o seguinte, meus amigos, a Lei 9.099, de 95, ela aponta para a possibilidade de aplicação de um instrumento chamado suspensão condicional do processo. Não vai confundir com a suspensão condicional da pena, o sursi, que está lá no artigo 77 e seguintes do Código Penal. Não, aqui não é a suspensão da pena, aqui é a suspensão do processo. Portanto, esse instrumento, o sursi processual, a suspensão condicional do processo, se possível, e eu quero deixar de antemão claro que não são todos os crimes que vão admiti-la, somente aqueles que a Lei 9.099 reconhece como passíveis e possíveis de serem impactados por este benefício, por esse instrumento, se porventura o juiz conceder a suspensão condicional do processo, então, neste caso, o réu será muito beneficiado, será um benefício gigantesco. Por quê, professor? Porque a ação penal fica suspensa, e fica suspensa pelo tempo que o juiz determinar nesta mesma decisão. Então, normalmente, a suspensão condicional do processo se faz acompanhar de uma série de determinações que o juiz vai fazer constar do seu decreto. Nesse decreto judicial, o juiz pode determinar, por exemplo, que este acusado compareça ao fórum de 2 em 2 meses, que ele traga documentos comprovando que está trabalhando, pode até mesmo impedi-lo de viajar sem antes consultar e pedir autorização do judiciário. Enfim, essas restrições podem ser impostas e determinadas. Mas ainda assim, essa pessoa fica em liberdade, essa pessoa não é processada, porque o processo fica suspenso. A ação penal fica suspensa pelo prazo que o juiz determinar nesse decreto judicial. Ok? Muito bem. Indo um pouquinho à frente, pessoal, uma pergunta que se coloca. No processo penal, no procedimento ordinário, pode o juiz utilizar algo um pouco semelhante ao que existe lá no processo civil, assim chamado de julgamento antecipado da lide? O juiz pode julgar antecipadamente a lide, tal e qual no processo civil? Bom, desde já nós asseveramos que não é tal e qual o processo civil. As diretrizes legais que orientam a antecipação à lide no processo civil são distintas daquelas que orientam o processo penal. Mas vamos nos ater às diretrizes do processo penal, afirmando que é sim possível ao juiz fazer o julgamento antecipado da lide no processo penal, particularmente no procedimento ordinário. Vamos ver a anotação que nós temos aqui? Em que situação o juiz pode julgar antecipadamente a lide? O juiz poderá julgar antecipadamente a lide quando houver comprovação da existência manifesta de causa excludente da ilicitude. Dúvida sobre a existência da excludente milita em favor da sociedade. Também o juiz poderá julgar antecipadamente a lide quando houver comprovação da existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Nossa, professor, quantas informações o senhor tem aqui? Vamos lá. Primeiramente, se o juiz reconhecer uma das causas excludentes da criminalidade, da ilicitude, da antijuridicidade, como tal aquelas previstas no artigo 23 do Código Penal, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, o juiz julga antecipadamente a lide. Mas para isso ele tem que ter certeza, a evidência da presença dessas causas
excludentes, como diz a lei, deve ser manifesta. Mas pode acontecer do juiz ter dúvida das excludentes. Ele não tem certeza que teve legítima defesa, ele não tem certeza que teve estado de necessidade. Então, neste caso, a lei orienta que deva haver o processo penal. Nesse momento do processo, não se coloca em campo o princípio do indúbio pro réu, na dúvida a favor do réu. Não, não. Neste momento, coloca-se em campo o princípio do indúbio pro società, na dúvida a favor da sociedade. Em síntese, se o juiz não tiver certeza, não tiver convicção, se a evidência não é claramente manifesta das causas excludentes da criminalidade, então o juiz deve fazer com que o processo siga o seu rumo, siga o seu trilho e nós vamos passar à fase instrutória, né? Agora, outra hipótese que o juiz também pode julgar antecipadamente a lide é quando ele detectar, quando ele evidenciar a presença das causas excludentes da culpabilidade, exceção feita à inimputabilidade. A inimputabilidade, pessoal, é uma causa excludente da culpabilidade. Não há culpabilidade nos inimputáveis. Quem são os inimputáveis? Os menores de 18 anos e as pessoas que possuem doença mental. Tanto os doentes mentais quanto os menores de 18 anos são inimputáveis, cada um por motivo próprio. Nesse tocante, se menores de 18 anos praticarem crimes, diz o artigo 103 da Lei 8029 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esses adolescentes, essas crianças, respondem por ato infracional. O crime ou contravenção penal praticado por menor de 18 dá-se o nome de ato infracional, segundo o artigo 103. E mesmo segundo o ECA, esses jovens, adolescentes, crianças, eles serão processados, mas numa justiça especial, mas de acordo com os ditames do direito da infância e da juventude, e poderão ser consequenciados, poderão ser sancionados, não penalizados, não é adequados à pena, mas eles serão sancionados. A palavra sanção no sentido de consequência jurídica. Eles poderão sofrer medidas socioeducativas e medidas de proteção. Já se for uma pessoa com doença mental, ela pode sofrer medidas de segurança. Portanto, ela pode ser internada num estabelecimento psiquiátrico, ou ela pode ser colocada em tratamento ambulatorial, que também é uma medida de segurança. Lembrando, portanto, pessoal, que as causas excludentes da culpabilidade que permitiriam ao juiz fazer o julgamento antecipado da lide seriam, neste caso, né, a embriaguez completa, acidental, fortuita e indesejada, é uma causa excludente da culpabilidade. Nós temos o erro de direito, também chamado de erro de proibição, é uma causa excludente da culpabilidade. Nós temos a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal, e nós temos ainda a coação moral. A coação moral irresistível, essas 4 situações são causas excludentes da culpabilidade que permitem ao juiz de plano declarar a ausência de culpabilidade do réu e, portanto, prover e, portanto, julgar antecipadamente a lide. Tudo bem? Seguiremos no próximo bloco falando mais características do procedimento ordinário. Até lá!